Bom dia, são 8 horas. Estou esperando os alunos ingressarem no lobby para começar a aula. A aula de hoje é sobre estelionato e crimes contra a organização do trabalho. Então, gente, eu vou começar a falar aqui de estelionato, mesmo não tendo gente na aula, porque depois dessa aula acho que vai online, né? Então, depois vocês assistam. Mentira. Fê, tirou foto, manda pra mim. Então, vamos lá. O estelionato está aí no 171, né, do Código Penal. É um crime, então, contra o patrimônio,
não envolve violência e nem grave ameaça, né? Reclusão aí, pena reclusão de 1 a 5, de 1 a 5 anos. É um crime de médio potencial ofensivo, né? O estelionato. É possível, então, por causa da pena de 1 ano, de 1 a 5, então, sendo de 1, né, a partir de 1, é possível a suspensão condicional do processo. Ou seja, na suspensão condicional do processo, é lá do artigo 89 da 9.099, né, do GCRIM. Então, a suspensão condicional do processo, ela extingue a punibilidade. Lembra disso? Na suspensão condicional do processo, eu nem olho o mérito. A suspensão condicional da pena que eu olho, né? Que já analisei todo o mérito, cheguei na pena e eu suspendo a pena. Então, é a execução da pena. Esse aqui é a suspensão condicional do processo, sem qualquer causa de aumento de pena. Não é o sursi. Não é o sursi lá do 77 do Código Penal. Esse é o 89 da 9.099, que confunde, né? O sujeito ativo aqui é crime comum, estelionato. O passivo é que tem... deixa eu só acrescentar uma coisa. O sursi aí, coloquei ali, que eu já coloquei para vocês aí no WhatsApp, adota o sistema franco-belga. O beneficiário no sursi, ele é conhecido, ele é culpado e ele é condenado, né? Uma suspensão condicional da execução da pena. Então, tem reconhecimento de culpa, tem condenação, aí eu extingo a punibilidade. Na suspensão condicional do processo, como é no início do procedimento, eu nem sequer tenho um culpado conhecido, né? Isso aí tá tudo aí no WhatsApp aí seus. O sujeito passivo, então, do estelionato, ele tem que ser capaz, porque ele tem que ter a capacidade de ser iludido, né? Se ele for incapaz, se for um sujeito passivo que foi incapaz, é incapaz de ser iludido, está lá no abuso de incapaz do 173 do Código Penal. Aqui no estelionato, a pessoa é certa, né? Você vai iludir, você vai ludibriar, tem um engodo com uma pessoa certa, determinada. Se for pessoa incerta, indeterminada, em regra, vai cair em crime contra a economia popular. Né? Artigo 2º lá da Lei 1521 de 2005, de 2051. De 2051, de 1951. A pessoa jurídica pode ser vítima de estelionato? O Supremo já decidiu que tanto quem sofre a lesão quanto quem é terceiro, mas que também é prejudicado com essa lesão no patrimônio, podem ser vítimas, pode ser sujeito passivo, sim, do estelionato. Se aplica o fraude e leso você, e a fraude em você prejudicou também um terceiro, são duas vítimas do estelionato. Você, quem caiu na fraude, e o outro, que também foi prejudicado porque você foi fraudado. Então, pessoa jurídica, o Supremo já decidiu que sim, né? Se eu for fraudado e a minha empresa sofrer também com isso, são duas vítimas do estelionato. A conduta. Aqui, o legislador penal, ele pune a fraude, né? Não usa só para induzir a vítima em erro, mas também para manter a pessoa nesse estado. Ou seja, eu preciso induzir o outro em erro, a gente cria uma falsa percepção da realidade, ou então a pessoa já quer sair, se equivocou, a vítima espontaneamente se equivocou, e eu mantenho a pessoa nesse estado de erro, de fraude. Então, a conduta podem ser duas, e o Ministério Público, na denúncia, ele vai precisar, ele precisa especificar qual que foi a conduta. Se foi a pessoa induzir o outro em erro, o agente cria uma falsa percepção da realidade e induz você em erro nessa primeira conduta aí do estelionato, ou então a vítima espontaneamente se equivocou, mas eu mantenho essa pessoa em estado de erro. Eu a mantenho assim. Então, o Ministério Público ele precisa especificar, ele precisa explicar qual foi
a conduta aí, se a pessoa induziu, criou uma falsa percepção da realidade, ou se ele quis só manter a pessoa no erro. Os elementos estruturais aí do estelionato são 3. A fraude, a vantagem ilícita que ele tem que ter obtido e o prejuízo alheio. Então, tem que estar concomitante esses 3. Tem que ter a fraude, tem que ter a vantagem ilícita e tem que ter o prejuízo alheio. Então, eu consegui um crédito e um crédito indevido. Eu ainda não usei esse crédito, né? Estou na tentativa ainda de usar esse crédito aí indevido que eu consegui através de blá, blá, blá em alguém, eu consegui um crédito indevido. Então, eu ainda não usei. Quando eu ainda estou na tentativa, estou tentando usar esse crédito. Quando eu consegui usar, e aí dei prejuízo para a pessoa, aí se consuma o estelionato, ok? Tem que ter esse prejuízo alheio, essa vantagem ilícita e essa fraude juntas. O código fala em usando de artifício, ardil ou qualquer outro meio. Artifício é objeto ou aparato apto para enganar. Né? Você usa um bilhete premiado, você usa um disfarce, e aí esse artifício é apto para fazer com que a pessoa seja enganada, né? Com que ela caia em fraude, caia nesse engodo. O ardil não tem artifício, então não tem maquiagem nenhuma, não tem disfarce nenhum. O ardil é a conversa, é o estelionatário nato, né? Vamos dizer assim, na ideia aí de Lombroso. É o estelionatário íncito, é dele. Ele não usa artifício, não tem disfarce, não tem bilhete premiado, não tem maquiagem nenhuma. É na conversa enganosa, é no papo mesmo, na conversa enganosa, no engodo que ele consegue ludibriar a vítima, né, através desse ardil. Então, ardil não tem artifício. O artifício eu uso alguma coisa, eu dou uma maquiagem, eu uso um disfarce, um bilhete premiado, induz a pessoa em erro. O ardil eu não uso nada, é só na conversa mesmo. É o típico 171 total. E outro meio, esse outro meio aí, vocês lembram daquelas interpretações lá que a gente estudou no início? Isso aí é quando o código já começou a dar um rumo para como que você vai interpretar esse outro meio. Então, artifício, ardil ou outro meio que possa enganar a vítima. Então, é outro meio nesse rumo de pensamento, nessa essência aí do ardil, do artifício, ou outro meio. Inclusive, o silêncio pode ser meio de execução do estelionato? Pode. O silêncio pode ser meio. Você viu que a pessoa está enganada, né? Você a mantém nesse estado, então o silêncio pode ser um outro meio, né, de você ludibriar alguém ou de você manter alguém em estado de fraude, né, de engano. Uma pergunta aí, eu não sei se foi um aluno que fez ou se eu mesmo que peguei isso aqui de alguém, estou me lembrando, fraude bilateral, exclui o estelionato, ou seja, a vítima que também age com má fé, eu vou excluir, né? Nelson Hungria entendia que sim, porque o direito penal não pode tutelar a má fé da vítima. Mas o Código Penal, ele não fala isso lá quando ele vai falar, quando ele tipifica lá o estelionato, o 171, ele não exige, ele não fala nada de boa-fé da vítima, ele não exclui o estelionato, a má-fé da vítima. Então, prevalece o entendimento majoritário, né, que não exclui. Então, a fraude bilateral exclui o estelionato? Não. O entendimento majoritário não, porque o 171 não faz essa diferenciação, ele não fala que para você, que o sujeito passivo, ele tem que estar na boa-fé, né? Não fala isso. A gente já falou isso aí antes, mas vamos repetir. O crime, então, é de duplo resultado duplo. Por quê? Porque ele pressupõe obtenção da vantagem devida e o prejuízo para a pessoa, né? Então, o resultado dele é duplo. Ele tem que ter obtido a vantagem devida e tem que ter tido prejuízo para a pessoa. Outra ideia aqui, eu aplico fraude e a vítima me dá um cheque assinado. Eu tenho que descontar o cheque? Eu preciso trocar o cheque por dinheiro? Ou a entrega do cheque já caracteriza o crime?
Eu preciso converter isso em, né, em dinheiro, em pecúnia. A primeira corrente tem duas correntes. Uma diz que o cheque já assinado já é consumado. Mas não é essa que prevalece. Prevalece é que precisa trocar o cheque para que se consume o estelionato. Enquanto não trocar, né, por circunstâncias alheias à vontade do agente, ainda estou na esfera da tentativa. Deixa eu aceitar aqui que tem gente aqui na sala de espera aqui. Outra coisa, o 171, aí, parágrafo 2º, Oi, Karen. Você coloca o áudio. Oi, você tem que... O seu áudio tá fechado. Você tem que abrir o áudio, Karen. Alô, bom dia. Oi. Bom dia, tudo bom? Se você quiser abrir o vídeo também, pode abrir, que tem só você, a gente conversa. Eu estava já falando aqui, porque a aula, como está sendo gravada, eu estou explicando um pouco do estelionato. Nossa, Mas se você tiver alguma dúvida de crimes contra a organização do trabalho, a gente já esclarece as dúvidas, né, que ficou combinado. E depois eu continuo falando aqui sobre as formas equiparadas de estelionato, que eu estava, como não tinha ninguém, eu comecei a gravar falando, assim, sobre o 171. Você olhou na WhatsApp? Oi. Então, eu estava falando sobre as formas equiparadas de estelionato. É 171 lá, parágrafo 2º, inciso 6º, que cai muito em concurso porque ele troca o nome, né? É uma forma equiparada de estelionato, pune com as mesmas penas, etc., só que troca o nome. Então, eu coloquei 3 súmulas lá para vocês e eu vou ler aqui, porque eu não sei se o pessoal está lendo o WhatsApp que eu estou mandando. Então, tinha uma primeira dúvida aqui sobre esse inciso aí, o 6º do Código Penal, que fala o seguinte, do parágrafo 2º, né, do 171. Único as mesmas penas, quem emite cheque sem fundo ou frustra o pagamento. São duas ações. Ou você emite o cheque sem fundo, ou ele tem fundo, mas você frustra o pagamento desse cheque. Endossar, também, o ato aí de endossar, também pode ser sujeito ativo. O Guilherme Souza Nutti entende que o verbo é emitir e não endossar. Então, que no máximo ele poderia ser um partícipe. Magalhães Noronha já entende que sim, ele pode ser também sujeito ativo, porque emitir em sentido... Emitir deve ser considerado, esse emitir aí do Código Penal deveria ser interpretado em sentido amplo, e não nesse sentido só da emissão. A súmula que eu coloquei para vocês do STF, a 521, está falando o seguinte: a competência para processar e julgar o cheque sem fundo não é do local da emissão do cheque, mas do local onde o seu pagamento foi recusado, ou seja, no local do banco que foi sacado e aí o pagamento foi recusado. Não é onde eu emiti, é onde eu saquei e aí o pagamento foi recusado, porque senão ficaria muito difícil para o sujeito passivo, para a vítima, ele ia ter que ir lá no lugar da emissão do cheque, entendeu? Então, é muito fácil.
A súmula 554 aí também do STF fala o seguinte: a reparação do dano, reparou o dano no cheque sem fundo, impede o início da ação penal, né? Antes do início da ação penal, então, é causa extintiva de punibilidade, sentença declaratória, né, de extinção de punibilidade. Não é sentença absolutória, é extinguiu a punibilidade. Se você reparar, né, se você reparar o dano do cheque sem fundo antes, né, do início da ação penal. Então, extinção da punibilidade. Você reparou, acabou. Aqui se refere só à emissão do cheque sem fundo. Não está englobando o que emite e frustra o pagamento. Isso aqui é pegadinha de concurso, né? O Rogério Sanches colocou, isso é pegadinha de concurso, porque aqui, nessa súmula, o STF parece que se referiu a um comportamento só. Ele se referiu só ao comportamento da emissão do cheque sem fundo. Ele não se referiu ao comportamento também de quando você frustra o pagamento do cheque. Entende? Então, Rogério Sanches, por exemplo, ele acha que devia ser aplicado nos dois comportamentos, porque não teria explicação lógica. Por que você extingue a punibilidade quando o cheque está sem fundo? E por que você não extingue? Aí, o cheque está sem fundo, eu paguei o cheque, né? Eu reparei o dano, está extinta a minha punibilidade. Agora, o cheque está sem fundo, eu frustro o pagamento do cheque, mas depois eu reparo esse dano. Aí não vale. Não vale mais. Não engloba aquele que emite e frustra o pagamento. Só engloba essa súmula, só engloba um comportamento, ou seja, só o comportamento da emissão do cheque sem fundo e não o outro também. Em regra, é crime material, né? Só em uma situação que é crime formal, que é do inciso 5 lá do parágrafo 2º, que é fraude para recebimento de indenização ou de valor de seguro. Todo o resto é crime formal. Desculpa, todo o resto é crime material. Preciso do efetivo prejuízo, né? Preciso de ter acontecido um prejuízo para a pessoa, né, um dano efetivo, para que se configure, para que se consume o crime. Só na hipótese aqui do inciso 5, que a situação é de crime formal. A diferença aqui que perguntaram, de furto mediante fraude e de estelionato. Primeiro vamos ver as semelhanças. Tanto no furto lembra que é sem violência ou grave ameaça, igual ao estelionato, então fica parecido mesmo. Os pontos em comum: eu vou subtrair alguma coisa de alguém, vou ter um proveito indevido, né? Vou ter uma vantagem indevida e alguém vai ser prejudicado. Então, tem a fraude nos dois, no furto mediante fraude e no estelionato. Tem a enganação, né? Tem um engodo aí. E tem um dano patrimonial para a pessoa. Só que no furto, o verbo é subtrair. Então, é o próprio criminoso que tira a coisa da vítima. No estelionato, o verbo nuclear é obter. Então, é a vítima que entrega o bem. Eu não furto de você, eu não tomo de você, igual furto. Né? Aqui, a vítima me entrega. Né? Eu tenho um poder de persuasão, né? Que a vítima, eu não preciso tomar dela, igual no furto. Ela me entrega espontaneamente o bem. Estelionato privilegiado é igual furto privilegiado, do parágrafo 1º, lá do 171. Privilegiado é o quê? Diminui, né, a pena. Eu tenho um privilégio, tenho a diminuição da pena mínima e máxima em abstrato. Então, primário, né, precisa ser primário, pequeno valor no estelionato privilegiado. E o furto privilegiado é um objeto, é um patrimônio, né? O dano é de pequeno valor. E o prejuízo para a pessoa também vai ser baixo, o prejuízo para a vítima. Esse pequeno valor, a doutrina não concorde sobre qual que é o valor. Né? Prevalece aí que é mais ou menos até um salário mínimo. Esse pequeno valor para configurar o estelionato privilegiado igual o furto privilegiado. Agora, vou voltar aqui só um minuto nas 6 modalidades aí equiparadas
de estelionato, que significa o quê? Tem a mesma punição, o mesmo tipo de, a mesma pena, só que ele cai em concurso normalmente com outro nome. Então, o parágrafo 1º, o inciso 1, disposição de coisa alheia como própria, é estelionato. Eu vou dispor de uma coisa que não é minha, né? Dispõe de coisa alheia como própria. Modalidade é equiparada a estelionato com mesma pena. Alienação, inciso 2º, alienação ou oneração, eu vendo ou onero, ou oneração fraudulenta de coisa própria. O inciso 3, defraudação de penhor. Inciso 4, fraude na entrega de coisa. Né? O agente substitui diamante por vidro. Eu compro alguma coisa e recebo outra. Equiparada a estelionato. Inciso 5, fraude para recebimento de indenização ou valor do seguro, né? Muito cometido no Brasil. Essa aqui é a única modalidade formal. Ou seja, a simples ideia, a simples ação de fraudar para receber a indenização ou valor do seguro já configurou a forma equiparada do estelionato. Eu não preciso efetivamente receber a indenização ou receber o valor do seguro para que se configure. E o inciso 6º é o cheque sem fundo, né, que a gente já viu, que eu já falei agora antes, que tem que ser doloso. Né? Aí, no final, aí tem causa de aumento de pena do parágrafo 3º, dinheiro público, beneficência, estatuto do idoso também dobra a pena, né? Esses aí são os casos, então, de equiparação de outros crimes ao estelionato. A pegadinha aqui é porque ele muda o nome. O crime é equiparado ao estelionato, mas eu não chamo de estelionato, eu chamo de outro nome. Eu tenho uma questão aqui que eu queria deixar para vocês, eu vou deixar no WhatsApp, então, é uma questão da prova de papiloscopista da Polícia Civil de São Paulo de 2013. É sobre o crime de fraude no pagamento via cheque. Então, usa a forma equiparada de estelionato aí do parágrafo 3º, inciso 6º, tá falando lá, o crime de fraude no pagamento via cheque tem expressa previsão de aumento de pena na razão de 1/3 se, aí tem as hipóteses lá. Antes de passar aí para crime contra a organização do trabalho, que é os artigos 197 até 207 aí do Código Penal, que eu passei também lá no WhatsApp para vocês, eu queria saber, Karen, pode colocar seu áudio de novo? Você tem alguma dúvida aí até então de estelionato? Eu vou passar no WhatsApp a matéria da prova e a matéria da próxima aula. E já vou colocar a matéria da prova, porque nossas provas AB2 vai ser online também, né? Vocês já estão sabendo. Oi. Então, professora, eu tenho uma dúvida com relação... Porque, assim, aquele artigo que a senhora mandou no grupo, falando sobre estelionato e as modalidades equiparadas, teve uma que, na parte do artigo, que fala sobre admissão de modalidade culposa com base na jurisprudência dos tribunais. É só isso que ficou um pouquinho vago, que eu não entendi, sendo que no próprio trecho da lei não fala sobre uma modalidade culposa. Mas onde foi esse? Cadê? Tá no grupo, eu vou mandar no grupo de novo o link, só linkar. Ah, não, o link que você... É o artigo que eu pedi para vocês lerem? Isso. Tá falando sobre a admissão de modalidade culposa onde? Na jurisprudência. Não, isso aí é opinião, né? É doutrina. Então, artigo... a gente tem que ter esse cuidado, é só para você... Eu coloco uns artigos que um fala uma coisa, outro fala outra, para vocês terem
essa noção de correntes, né? Mas quando eu admito a modalidade culposa, precisa estar expressa. Lembra no Código Penal? Uhum. Exatamente, Então, foi por isso que eu fui um pouco... a regra do Código Penal é o dolo. Eu escrevo o Código Penal para quem... O que é o dolo? Vontade livre e consciente de agir. Entendimento acerca do que está fazendo. A maioria tem vontade livre e consciente, está entendendo o que está fazendo? Tá. Então, para eu admitir a modalidade culposa, eu preciso ter expressa determinação no Código Penal. Eu sou dessa opinião, eu, pessoalmente. Né? Eu não sei o restante, tem outros doutrinadores, tem outros professores que entendem, não, mas admite modalidade culposa. Admitir modalidade culposa, primeiro, você faz uma interpretação em malam partem, né? Você faz uma interpretação que piora a vida do sujeito. Né? Se você não cometeu com dolo, você cometeu foi com culpa, não tem previsão de culpa no Código Penal, o fato é típico. Você não responde por nada. Se eu admitir a modalidade culposa, eu pioro sua vida. Uhum. E para piorar, eu preciso que tenha expressa determinação no Código Penal. Não sou de acordo. Nem sei qual que era o doutrinador, mas o artigo, mas é opinião, né? A jurisprudência admitir modalidade culposa, eu recorreria fácil, porque não tem essa previsão no Código Penal. A interpretação é em mala parte, você só prejudica o sujeito, e para ser exceção, ela tem que estar prevista, pelo menos no Código Penal. Para ser exceção, ela tem que estar prevista. Não tem outra forma. Né? A culpa eu tenho naquelas 3 modalidades lá, imperícia, imprudência e negligência. Acabou. Acabou. Não tem outra forma de culpa. Eu vou admitir uma modalidade culposa num tipo penal que não tem essa previsão legal? Não. Não acredito que passe em tribunais superiores, não. Ok. Obrigada. Outra coisa, para a nossa prova, Karen, eu vou pegar os crimes de... Peraí. Do 161, que é o esbulho, usurpação de limite, 161, 162, 163, dano. Depois a gente vai lá para calúnia, difamação e injúria, as diferenças, etc. Depois, estelionato. E, por último, essas contra a organização do trabalho. Não vai ter furto nem roubo? Não. Vai ter dano. A gente não viu, a gente não tem furto e roubo agora. A gente não viu. A gente viu lesão corporal, aborto, essa parte aí toda de... cadê, gente? Infanticídio, que foi a primeira prova, né? Cadê? Homicídio, aborto, homicídio condicionado, coautoria ou participação, culposo. O que mais a gente viu na primeira? Infanticídio, aborto. A vítima invulnerável. As qualificadoras. Continuação, aborto, aborto consentido, qualificado, lesão corporal. Agora vai ser 161, 162, 163, aí parto para calúnia, difamação e injúria, depois estelionato, crimes contra a organização do trabalho, e provavelmente eu ponho uma questão também sobre da última parte lá do PEA, que é crime contra sentimento religioso. Que é a última... Eu acho que a gente ainda tem a aula que vem, na outra já é prova. Certo. Mas eu vou passar, na semana, eu passo alguma coisa de revisão, eu passo uns 2, 3 exercícios para vocês fazerem. Eu ainda passo antes da prova, mesmo não sendo no dia da aula. Durante a semana aí, segunda, terça, quarta, antes da quinta-feira, eu passo aí um exercício de revisão.
Tranquilo. Ok? A prova vale 4.000 e vai ser o mesmo esquema da B1, se não me engano, né? Acho que sim. Vai ficar 24 horas online. Provavelmente são 10 questões também. Ok? Uhum. Aí, se alguém tiver alguma dúvida, não quer esperar a aula da quinta-feira, está estudando aí para a prova e está com dúvida, me escreve no WhatsApp no privado que eu respondo. Tá bom? Tá bem. Tem ninguém na sala, não, só tem você. Eu acho que é porque agora tem que gravar a aula e o povo não tá. Ontem à noite também foi assim. O povo entra no YouTube, né? Agora a Dani fez a aula lá no YouTube, então não tá. O pessoal tá entrando menos, sabe? Enfim. Enfim, vamos ver. Eu imaginei que não fosse, que esse semestre não voltava, sabe? Porque por questão não tem vacina ainda, né? Tem o problema aí dos leitos lá do hospital, que falam que está 90% ocupado, então eu imaginei que esse semestre a gente não voltasse, não, mas estou com esperança em agosto. Vamos esperar para ver, né? Complicada a situação. Então tá. Eu vou seguir aqui, que se você não tiver mais nenhuma dúvida de estelionato, eu vou só falar aqui sobre crimes contra a organização do trabalho, alguma coisa, porque o crime contra a organização do trabalho é muito sossegado, é muito tranquilo, porque a leitura dele já é muito... já fecha. É muito simples, os crimes contra a organização do trabalho. Então, eu vou falar mais de detalhes de alguns aqui deles, tem alguns detalhezinhos entre um e outro, então eu vou pensar mais vou dar uma pincelada nos detalhes que tem em alguns deles. Mas a leitura deles, a leitura simples do artigo do 197 ao 207, você já entende perfeitamente o que está falando, entendeu? Certo. Então, tem mais alguma dúvida aí sobre estelionato? Senão eu vou falar um pouco aqui sobre os contra a organização do trabalho e os detalhes aí de alguns deles, do 197, do 198, do 199, a diferença aqui de fraude, frustração de lei sobre nacionalização do trabalho, aliciamento, só alguns detalhes, sabe, sobre eles. Não, pode passar para esses. O estelionato tá tranquilo, mas leitura da lei mesmo, né? Então, crimes contra a organização do trabalho está lá no 197 ao 207 do Código Penal. Primeira coisa, ele também está, se eu falo organização do trabalho, você já pensa na Constituição, né? Ele também está no artigo 6º e 7º lá da Constituição. São crimes de competência da Justiça Federal, que é crimes contra a organização do trabalho, né? Então, envolve, amplia um pouco o espectro aí de proteção, então é Justiça Federal, que está lá no 109, inciso 6º da Constituição Federal. Julgados recentes, eu coloquei para vocês, entendem que se não envolver direito do trabalhador, direito do trabalho, pode ser justiça estadual comum e não a federal. Se envolver violência, aí vira um crime de um concurso material. Eu respondo também pela violência. Então, em qualquer dos crimes do 197 ao 207, por exemplo, constranger alguém a exercer ou não exercer a liberdade de trabalho. Eu vou obrigar alguém a assinar um contrato de trabalho. Eu vou obrigar alguém a não celebrar um contrato de trabalho. Mas se envolver violência, vira concurso material. Eu respondo pelo crime, pelo constrangimento de ter compelido alguém a assinar um contrato de trabalho e respondo pela violência. Eu vou somar as penas. Responde também pela pena da violência. Então, se envolver violência, é concurso material. Responde também com as penas da violência.
197, eu coloquei um videozinho aí do Rosério Sanches para vocês no WhatsApp, que é bem rapidinho, acho que são uns 8 minutos, mas ele pega só as pinceladinhas assim do 197. Vão rever aqui. Constranger alguém, atentado contra a liberdade do trabalho. Eu vou constranger alguém a exercer ou não exercer, né, a liberdade no seu trabalho, ou abrir ou fechar seu estabelecimento de trabalho. O sujeito do crime vai depender, o sujeito ativo do crime vai depender se é na primeira parte ou se é na segunda parte do 197. Então, na primeira parte, exercer ou não exercer a liberdade de trabalho, sujeito ativo comum. Sujeito passivo, então, vai variar conforme seja o inciso primeiro ou o inciso segundo. Se for no inciso primeiro, quem que é o inciso segundo? Aliás, a vítima tem que ser o proprietário do estabelecimento, porque eu vou constranger alguém a abrir ou fechar o estabelecimento de trabalho. Então, a vítima aí é o proprietário do estabelecimento. A pessoa jurídica figura como vítima, eu posso constranger a exercer ou não exercer o trabalho, ou abrir ou não abrir, abrir ou fechar o estabelecimento de trabalho. A pessoa jurídica pode figurar como vítima? Divide opiniões. O Guilherme de Souza Nucci aí segue o Hungria, que fala que pessoa jurídica não pode ser vítima. Não vai poder ser vítima do 197. Né? É uma modalidade aí especial, seria uma modalidade especial de constrangimento ilegal. E não atentado contra a liberdade de trabalho. Agora, o Magalhães Noronha já acha que sim, que pode. Não tem solução disso aí, de qual prevalece na jurisprudência. Tentativa é possível? Sim. Quando eu emprego os meios executórios todos, para constranger alguém, para que ele exerça ou não exerça a liberdade sua no trabalho, ou para que ele, por exemplo, abra ou feche seu estabelecimento, eu emprego todos os meios executórios, mas eu não consigo atingir a minha finalidade, então aí eu estou na onda da tentativa. O 198 já me fala sobre atentado contra a liberdade de contrato de trabalho, a liberdade do contrato de trabalho, que é a primeira parte, e boicotagem violenta, que é a segunda parte. Aqui, de novo, pessoa jurídica pode ser vítima? Duas correntes, de novo. Pessoa jurídica pode ser vítima da boicotagem violenta. Luiz Regis Prado, sim, pode ser vítima de liberdade violenta. César Roberto Bittencourt, não. Por quê? Porque o Código Penal utilizou a expressão constranger alguém. Alguém seria só pessoa física. Então, o Bittencourt acha que não. A pessoa jurídica não pode ser vítima de boicotagem violenta do 198. Tem uma posição aqui interessante, que é do Mirabete, que ele fala o seguinte, que esse artigo, ele tem dois crimes no mesmo artigo. Porque um é eu atentar contra a liberdade do contrato de trabalho e outra é a boicotagem violenta. Então, ele fala o seguinte, é possível concurso entre o inciso primeiro e o inciso segundo juntos, porque ele trata de dois crimes no mesmo artigo. Agora, outra dúvida que tem aí. E se o sujeito for constrangido a não celebrar o contrato de trabalho? Ele também incorre no 198, porque aqui ele fala atentado contra a liberdade do contrato de trabalho, ou seja, a celebrar o contrato de trabalho. E se eu obrigar a pessoa, ao contrário, a não celebrar, também ele está envolvido aqui, ele também estaria incluído no 198, é uma analogia em mala partem. Então, crime de constrangimento ilegal do 197, inciso 1, né, dependendo da circunstância, ou então do constrangimento ilegal do 146 do Código Penal. Então, a princípio, se eu vou constranger a pessoa a não celebrar o contrato ao invés de celebrar, está no 198? Não, porque aí seria uma analogia em mala partem. Vai estar ou no 146 do Código Penal, que é constrangimento ilegal, eu estou constrangendo a pessoa a não celebrar um contrato, ou o 197.1, que a gente acabou de ver, que é atentado contra a liberdade de trabalho, contra a liberdade, né, da celebração do contrato de trabalho. E se eu constranger, o constrangimento a pessoa a renovar
o contrato de trabalho está incluído no 198? Sim. Né? Porque aí a liberdade é o atentado contra a liberdade do contrato de trabalho. E a renovação do contrato de trabalho é uma liberdade de você, do próprio contrato, de você renovar ou não. Então, está no 198, não é analogia e mala partem, nesse caso, né? Não é não celebrar o contrato, é renovar. Atentado contra a liberdade de associação aí do 199 também está previsto a liberdade de associação, liberdade de associar-se, manter-se associado, sempre está também na Constituição Federal, né? Lá os direitos sociais, artigo 6º, 7º, e tem no artigo 5º também, inciso aí 17. Aqui envolve a liberdade de associação, está envolvendo paralisação de trabalho, seguida de violência ou perturbação da ordem, lá no artigo 200. Objeto jurídico aqui é o trabalho. O objeto jurídico protegido fica parecendo que é o empregado, né? É o trabalho. Eu estou protegendo aqui atentado contra a liberdade de associação, objeto jurídico, o trabalho. Envolve essa paralisação do trabalho, seguida de violência ou perturbação da ordem, o objeto jurídico é o trabalho. Envolve greve, que é o abandono pelo empregado, né? Aqui é pelo menos 3 empregados, no mínimo, para que o crime possa se consumar. Essa greve aí tem que ter pelo menos 3 empregados. Pode ser, então, a greve, que é o abandono, né, do trabalho pelo empregado, e envolve também o lockout, que é o abandono pelo empregador, né? Abandono da empresa, etc., pelo empregador. A paralisação de trabalho de interesse coletivo, a gente viu isso aqui, provoca interrupção de obra pública ou serviço de interesse público ou coletivo. Não há violência ou grave ameaça. Aí a diferença do crime anterior, que é o de paralisação de trabalho, né, com violência ou perturbação da ordem. Nesse aqui, paralisação de trabalho de interesse coletivo, não tem violência ou grave ameaça. Daí a diferença do crime anterior. O objeto jurídico aqui dessa paralisação defende o interesse da coletividade, porque eu estou parando um trabalho de interesse coletivo. Então, eu estou protegendo o interesse da coletividade. Consumação do crime com efetiva interrupção da obra ou do serviço. Então, é possível a tentativa nesse caso? O que você acha? A consumação é com a efetiva interrupção da obra ou do serviço. Seria possível a tentativa? Sim. Né? Se você tentar interromper a obra ou serviço e você não conseguir, por circunstância alheia à sua vontade, está caracterizada a tentativa do crime. Né? Toda vez que quando é que se dá a tentativa? Quando a consumação do crime não se deu por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, é possível. Outro crime que tem aí de invasão de estabelecimento industrial, comercial ou agrícola e sabotagem. Um é inciso primeiro, outro inciso segundo. A sabotagem está no 2. 2 condutas criminosas. Na invasão de estabelecimento industrial, na invasão de estabelecimento comercial ou agrícola, a vítima é o proprietário do estabelecimento, logicamente. Na sabotagem, quem que é a vítima? Eu danifico o estabelecimento ou as coisas nele existentes, né? Ou disponho dessas coisas com o fim de impedir ou de embaraçar o curso normal do trabalho. Então, aqui é crime formal. Não é necessária a efetiva, que você consiga efetivamente impedir ou embaraçar. A invasão do estabelecimento, você invadir, já caracteriza o crime. Não é necessário que eu efetivamente disponha das coisas que estão lá dentro, ou danifique o estabelecimento. A invasão em si já caracteriza o crime. Crime formal. Na frustração de direito assegurado por lei trabalhista, o objeto jurídico aí é os direitos assegurados por lei trabalhista. Consuma quando a vítima é privada dos direitos trabalhistas que ela tem direito. Ela é privada desse direito, né? Que a lei trabalhista garante para ela. É consumo crime. É possível a tentativa, então? Sim. Né? Se eu não conseguir privá-la
dos direitos trabalhistas por circunstâncias alheias à minha vontade, à vontade do agente. Agora, a frustração de lei sobre nacionalização do trabalho, norma penal, essa aí é norma penal em branco. Normas legais, as normas legais de nacionalização do trabalho, de proteção do trabalho, têm que ser definidas pela CLT. Aqui, fraude ou violência somente física, obrigação legal relativa a... Eu estou dizendo, eu me refiro à obrigação legal relativa à nacionalização do trabalho. E quem é que vai me falar quais são essas obrigações ou quais são as normas legais de nacionalização do trabalho? A CLT. Vai falar, o trabalho tem 8 horas, tem que ser 8 horas, tem que ter um intervalo, tem que ter as férias assim, assado. Quem é que me define isso aí para garantir essa norma de nacionalização do modo de trabalho? A CLT. E aí o Código Penal vem e tipificou a frustração de lei sobre a nacionalização do trabalho. Então, você frustrou essa lei, aí incorre no Código Penal. Sujeito ativo, normalmente aqui é o empregador, sujeito passivo ao Estado. Outros 2 crimes aqui que podem gerar, na organização do trabalho, que pode gerar dúvida. Perdão. Oi? Não, pode continuar, meu celular tocou só. É o aliciamento com fim de imigração e o aliciamento de trabalhador de um local para outro em território nacional. Eu estou visando o aliciamento com fim de imigração, eu estou recrutando por engano, enganando a pessoa para levar essa pessoa para o exterior. É crime formal. Eu não preciso que ela vá efetivamente para o exterior, não. O engano, o recrutamento já caracterizou o aliciamento. Não precisa sair do território nacional. Sujeito passivo aqui é o Estado e, no segundo momento, a pessoa enganada, né? Nesse aliciamento com o fim de imigração. Aliciamento para trabalhar, né? Com o fim de imigração. Eu recruto com engano a pessoa com o objetivo de levar essa pessoa para o exterior. Agora, o aliciamento de trabalhador de um local para o outro em território nacional já está falando. Reside na localidade. Aqui eu levo a vítima de um estado para o outro, ou de um município para o outro. Não é necessária a fraude, basta o aliciamento. Sujeito passivo ao Estado também, crime formal, ou seja, não precisa de configurar a fraude no trabalho da pessoa. Basta que eu faça o aliciamento. Então, em eu viso mandar a pessoa para o exterior, em outra, eu desloco essa pessoa, né? Eu recruto com engano essa pessoa, mas eu estou procurando levar ela de um local para o outro dentro do território nacional. E a última aí é o exercício da atividade com infração de decisão administrativa. Tem uma decisão administrativa que fala que você não pode exercer sua atividade de trabalho e você exerce. Então, decisão aqui está falando decisão administrativa no Código Penal. Então, a decisão judicial não configura o tipo penal. E o exercício ilegal de função pública também não configura. É só decisão administrativa. É crime próprio. Aqui o sujeito ativo é a pessoa específica que é impedida através de uma infração administrativa, ela é impedida de exercer a atividade e aí ela exerce. Então, é exercício da atividade com infração de decisão administrativa. Tem uma decisão administrativa dizendo que você não vai exercer essa atividade e você exerce. E se for uma decisão judicial que mandou eu não exercer, não é esse crime aqui. E se for um exercício ilegal de função pública, não é esse crime aqui. Esse aqui é só uma decisão para decisões administrativas. Sujeito passivo aqui, então, é o Estado. Ok? Essas eram as considerações que eu tinha para fazer aí, específicas desses crimes, do 197 ao 207, que a leitura simples dele, você já entende tudo o que ele está querendo dizer. É muito, muito simples esses crimes aí contra a organização do trabalho. Lembrando que competência da Justiça Federal, porque envolve a organização geral do trabalho em nível nacional,
tem julgados recentes dizendo que, se não envolver direito do trabalhador, né, direito do trabalhador, pode ser justiça estadual. Normalmente esses crimes não envolvem violência, mas se envolver violência, crime contra a organização do trabalho, você usar de violência, você também responde, vira concurso material, você responde pelo crime da organização do trabalho, somado com o crime da violência que foi praticada. Ok? Ok. Tem alguma dúvida aqui, Karen? Menina, entrou só você. Tô chocada. O povo chutou o balde. Aqui, é porque tá na internet. Na internet é o cão. Na hora que a pessoa vê que vai lá, assiste na hora que quiser, né? Próximo tema aí é crimes contra sentimento religioso, ok? Ok. Eu vou passar no WhatsApp e vou também passar a matéria da prova, tá bom? Tá bom. Ok. Se não tiver mais dúvida, Karen, te dou um abraço. Oi, Oi? Podemos passar para o próximo? Então, o próximo é para a próxima aula. Essa aula foi sobre estelionato, 171 todo, e todos os crimes contra a organização do trabalho. Que é do 171, 197 até o 207. Ok? Tá bom. Próxima aula, crimes contra sentimento religioso. Mas já vou passar na internet também para vocês. Tá bom? Na internet não, no WhatsApp. Já vou adiantar a matéria lá no WhatsApp para vocês. Aí na quinta que vem, crimes contra sentimento religioso, esclareço dúvidas e depois passo o exercício de revisão, porque na outra aula já é prova, já é a B2. Tranquilo. Ok? Então, ok. Abraço, bom dia. Vou colocar lá no grupo agora essas coisas da prova, tá bom? Tá bom, professora. Obrigada, viu? Bom dia. Até. Bom dia para você também, querida. Oi. Oi, Tiago. Você tem que colocar o seu áudio. Senão não te escuto. Tiago Moura.
Oi, Oi? só tem eu. A Karen acabou de sair, eu dei aula de 8 até agora, de 8 às 9. Aí falamos sobre o estelionato, crimes aí contra a organização do trabalho, e vou postar, aliás, eu acho que já a própria Dani já está postando, né? Acho que está indo como é que chama? Está indo para o YouTube e tem aquele canal lá nosso que está postando. Você tem alguma dúvida sobre estelionato ou crimes contra a organização do trabalho? Não, tá tranquilo. Tô acompanhando pelo AVA, né? As aulas gravadas. Ah, tá. Eu vou colocar lá no WhatsApp a matéria da próxima aula, que é crimes contra o sentimento religioso. E na outra aula já é a prova, né? Tá Tá bom, voando. é que dia a prova já é? A prova parece que é a semana do dia 15. Então, a gente tem mais aula da semana que vem, que é contra o sentimento religioso, e aí eu vou dar um exercício de revisão, né? E resolvo dúvidas sobre o crimes contra o sentimento religioso. E depois, já é a prova, né? Na outra semana já é a prova. Voou. Ah, entendi. Você vai disponibilizar mais algum questionário, alguma coisa assim? Não, acabou já, né? Tá Peraí. bom. Deferimento. Peraí, Fernando, bom dia. Vamos para o estado Não, tô vendo aqui se tem mais alguém aqui online, mas não tem não, é só você mesmo. Só você. Então tá, Thiago, eu vou colocar aí agora, vou colocar no WhatsApp a matéria da próxima aula toda e vou falar isso que a gente falou, que eu falei antes também com a Karen sobre a prova, né? Que vai ser o mesmo esquema da B1, tudo igual. Igual a gente previu, né? Que não ia Aham. voltar mesmo. Infelizmente. Vamos ver se para É, agosto isso melhora, tem porque nem ninguém merece, como, né? não, né, menino? Hã? Tem nem como voltar, não. A situação tá feia. Então, o negócio tá feio, também parece, assim, eu acho que é porque não tem vacina, né? Então, sem vacina realmente fica complicado, porque a gente fica inseguro, né? É, tem um jeito de combater ainda, né? Ainda não tem um modo de combater isso mesmo, então fica todo mundo, acho que meio inseguro, né? É. Então, tá bom. Vou Então colocar tá, depois. professora. Bom dia aí. Obrigado. Ok, bom dia, querido. Até a próxima aula. Até. Até.